Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre economia no Nordeste brasileiro. Eu quero que você saiba como funciona esse dinamismo econômico na nossa região Nordeste. Claro que nós vamos passear pelas outras regiões, mas hoje o foco vai ser mostrar que para além do turismo, a gente tem muita coisa que agrega dentro da economia do Nordeste brasileiro. Então, sem mais delongas, vamos começar? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero que você saiba que o Nordeste brasileiro, os 9 estados que o compõem, são muito diversos entre si, apesar, obviamente, das coisas que os unem. Mas a gente vai ter aqui muitas coisas, inclusive produção de tecnologia. Isso mesmo, a questão digital também é muito vigente por aqui. Se engana quem pensa que somente na região sudeste a gente tem aí parques tecnológicos. Óbvio que em graus diferentes, mas também contamos com a presença de parques tecnológicos. Eu vou estar falando já já, mas antes de mais nada, fica na sua mente registrado que, para além do turismo, nós temos vários outros segmentos econômicos super importantes no Nordeste brasileiro. Para começar, eu gostaria de falar sobre a região, ou mais especificamente, sobre a agroindústria no Mato Piba. Professor, o que é Mato Piba? É a junção de Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. Lá é principalmente cultivado diversos tipos de grãos. E aqui eu vou trazer exemplo para você dos mais conhecidos, que são soja e milho. E os fatores de crescimento que levaram a essa expansão dessa macro-região formada por diversos estados é justamente a expansão da fronteira agrícola, os incentivos fiscais que a gente vai estar tendo muito, né? O avanço por dentro do cerrado, tudo isso contribui para fortalecer ainda mais o cultivo de grãos. Claro que não é cultivado só grãos, tá? É porque é a principal produção, tanto na questão agrícola quanto na questão industrial ligado à agricultura da região, mas é importante que você saiba que essa região existe e que ela é super importante para a economia nordestina. Além disso, eu gostaria também de salientar que para essa região funcionar é preciso toda uma questão logística. E pensando nisso, o governo, e óbvio, também tem participação da iniciativa privada, constrói toda essa questão logística para levar as cargas até o porto, tá? A presença de ferrovias, de rodovias mesmo, né? Que o Brasil é muito rodoviário, né? Mas também não se esqueça que existem ferrovias sim rodando no nosso país, e no Nordeste nós contamos para escoar esses grãos, para botar esses grãos tanto para outros estados quanto para fora. Então, é nesse sentido que eu quero que você tenha em mente aí 3 coisas: o Mato Piba, produção agroindustrial e também escoamento por meio de um projeto logístico no Nordeste. Eu gostaria de salientar também que Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, é considerada a capital do Mato Piba, e que, para vocês terem uma dimensão da importância do agronegócio, ele representou 49% da nossa pauta exportadora no ano de 2023. Eu preferi não trazer um dado atualizado de 2024, porque eu vou entregar esse vídeo em dezembro e ainda estamos finalizando o ano. Então, em 2025, com certeza, eu vou estar trazendo em algum dos vídeos esse dado atualizado. Mas só por aí você já tira a dimensão do agronegócio na nossa economia. Eu vou estar colocando aqui uma foto do Mato Piba para você ter uma maior dimensão. Como você pode ver, é uma região
bem condensada e que abrange vários estados. Óbvio, pessoal, não abrange a totalidade desses estados. É uma região formada ali para a gente ter um entendimento de como funciona melhor nessa região, o que é comercializado. E pensando nisso, eu te recomendo abrir aí uma página no Google e você tá pesquisando mais. É super interessante saber o que é produzido no Mato Piba, a geração de empregos, a questão do nível educacional das pessoas, a mão de obra, obviamente, né? O que mais é exportado? Por exemplo, teve a restauração de um aeroporto na região do Mato Piba, justamente para aumentar esse fluxo de pessoas e facilitar o transporte de cargas. Tudo isso porque o Mato Piba é muito importante para a nossa economia. Agora falaremos sobre a agricultura irrigada no Vale do São Francisco, do Rio São Francisco, isso mesmo, que abrangem 2 estados diferentes. São eles Pernambuco e Bahia. Pessoal, para quem não conhece a região, tá? É uma região que antes da transposição do São Francisco, te recomendo estudar sobre isso, muito importante. Antes da transposição, sofria com as secas. E com isso, as pessoas costumam fazer as suas plantações no longo do São Francisco. Aí, depois dessa transposição, quando eu falo na questão do agronegócio no São Francisco, é depois da transposição. Várias cidades puderam estar comercializando, ou melhor, cultivando alimentos que antes talvez fosse mais dificultoso. É o caso das uvas. Então a gente tem uma agricultura irrigada por conta da água que sai do São Francisco, tá? Nos estados de Pernambuco e Bahia, Juazeiro e Petrolina. Tem até uma música do Alceu Valença super legal que você com certeza conhece. Se não conhece, já dá o Google aí, que isso aí é história brasileira pura, essa música, tá bom? Mas vamos lá, conversando mais sobre os fatores de crescimento que levaram aí a aumentar a importância da agricultura irrigada no São Francisco. Nós vamos ter, obviamente, a disponibilidade de água para ir fazendo essa irrigação. Tivemos também muito investimento em tecnologia. Não é fácil construir essa tecnologia, mas nós tivemos profissionais muito competentes que a realizou. Então, pessoal, a gente também vai ter aí outras coisas como incentivos por parte do governo, tá bem? E a gente sabe, ou se você ainda não sabe, vai saber agora, que é uma das regiões principais no que tange a produção de frutas. Isso mesmo. Vocês sabiam que existem aviões que saem da região toda semana e vai para a Europa levando laranjas? Pois é, agora você tá sabendo. E pessoal, outra coisa super interessante é que isso gera muitos empregos, é muito bom para a economia do Nordeste como um todo, porque a gente vai tendo outras tecnologias agregadas, outras empresas que vão se filiando, e isso também é muito importante. Então, nós falamos de 2 tipos, certo? O que foi que eu falei primeiro? Agroindústria no Mato Piba, e agora eu falei de agricultura irrigada no Rio São Francisco. Vamos para o próximo? O próximo tipo de atividade econômica é uma das mais interessantes de estudar sobre, é o turismo litoral. Isso mesmo, pessoal, pelo que o Nordeste é mais conhecido, certo? Nós temos um turismo fantástico. E quando eu tô falando de turismo, por favor, leve em consideração também que a atividade turística, ela vai agregar em muitos outros setores. Por exemplo, obviamente o hoteleiro, mas também a gastronomia, a produção de peças de acessório, a questão de criação de festivais.
Tudo isso está ligado ao turismo. O turismo é muito importante para o Brasil como um todo. O nosso país é lindíssimo, tem várias atividades turísticas aí infindáveis. Eu acho que uma pessoa não é nem capaz de realizar todas, de tantas que tem. Mas eu gostaria de salientar que o turismo recebe bastante investimento do governo, que é muito bom, mas também bastante investimento da iniciativa privada. Além disso, a geração de empregos no turismo, principalmente no nosso verão, que é quando é o verão aqui no Ceará, por exemplo, eu tô aqui no Ceará, né, como vocês perceberam. Gente, de novembro até março é a época mais quente, mais abafada, mas agora do finzinho de novembro e dezembro começa as chuvas. Não começou ainda, mas acredito que esse ano vai começar lá para janeiro. Sempre costuma começar bem forte em janeiro, que é quando a gente tem a maior quantidade de turismo, porque também faz muito sol. Lembrando, tá, pessoal? Não coloque o Nordeste todo numa caixinha. Eu tô falando aqui só da região, mas Salvador, por exemplo, chove muito mais do que no Ceará. Então, a gente tem épocas distintas de onde os lugares são mais visitados. Mas o que importa aqui é que você saiba que o turismo é uma das principais atividades econômicas que gira aí a economia do nosso lindo Nordeste. Adicionando um ponto sobre logística, eu sempre vou falar sobre logística, pessoal, porque a logística é o que faz as pessoas conseguirem chegar até uma região. Então, nesse sentido, a revitalização de aeroportos, de estradas e de ferrovias, se for o caso por exemplo, não nesse sentido de turismo, mas no sentido de agronegócio. Tudo isso é muito importante, a logística é muito importante. Então a gente tem revitalização de praias, construção de obras públicas, tudo isso para estar incentivando e fomentando o turismo no Nordeste brasileiro. Por último, mas não menos importante, lembra que no início do vídeo eu falei sobre tecnologia? Que a gente também tem bastante investimento em tecnologia aqui no Nordeste? Pois então, eu tô falando mais especificamente do Porto Digital. Jamília, eu nunca ouvi falar sobre o Porto Digital, pois agora você vai dar um Google, é super interessante. Pessoal, o Porto Digital fica localizado na capital, tá certo? Em Recife. É uma região aí de desenvolvimento de startups, de tecnologia e de projetos super interessantes que agregam muito mesmo à nossa economia, principalmente no que tange a área de pesquisa. O Porto Digital é diretamente ligado com a Universidade Federal e com isso você vê vários alunos, professores, doutores, mestrados que vão lá aplicar os seus conhecimentos para desenvolver tecnologia, tanto tecnologia privada quanto parcerias também para desenvolver tecnologia pública. É super interessante. Eu espero que cresça cada vez mais. Aliás, eu espero que todas as regiões do nosso país continuem evoluindo. É muito importante para a gente a produção de tecnologia com know-how brasileiro. Jamília, eu não sei o que é know-how. Know-how é uma sigla, na verdade não é uma sigla, né? É uma expressão em inglês usada para falar conhecimento. A gente sempre fala, o know-how. Agora você sabe o que significa conhecimento. Para aqueles que acham que a explicação está muito simplória, nós temos pessoas de todos os tipos assistindo a nossa aula, então eu, como professora, me sinto na obrigação de estar explicando as minúcias da economia brasileira para vocês. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim da aula de economia nordestina. Apresentei vários pontos aqui super importantes a respeito do dinamismo econômico nordestino. Essa foi a primeira aula de Análise Brasil. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Vai ter outros vídeos sobre outras áreas. A minha proposta aqui é que você saiba
saia, na verdade, falando várias coisas interessantes sobre o nosso país. Que você saiba sobre estradas, sobre logística e sobre outras coisinhas que só nos próximos vídeos eu vou estar falando, tá certo? Mas nós vamos explorar as outras áreas do Nordeste e fazer também análises mais aprofundadas. Eu me despeço de você aqui. Foi um prazer estar na sua companhia e tchau, tchau!